Boa tarde, né? A palavra boa tarde, usando uma das línguas semíticas, né? Hebraica, chamada de Ahá, Sororá e Tovim. Quer dizer, boa tarde, tá certo? Muito bem. No primeiro vídeo que eu falei, alguém perguntou, no primeiro vídeo, sobre a questão o que fazer para entender a Bíblia, tá certo? Muito bem. Então eu falei alguma coisa lá, e agora nesse segundo vídeo agora eu vou falar sobre a questão dos 5 livros, tá? Os 5 livros, a palavra em grego é chamada de Pentateuco, quer dizer 5 livros, tá certo? Mas na sua essência é chamada de Torá. Torá é os 5 livros que o pessoal fala que é de Moisés. Então a tradição do sul, os teólogos, né? Os cristãos afirmam que a Torá foi escrito por Moisés, né? Ok? Moisés é quem escreveu a Torá, tá certo? Os 5 livros significa lei, ok? Tá certo? Muito bem. Acontece que a tradição do norte, que é o povo samaritano, Chamaronim, afirma que foi o neto de Arão que escreveu a Torá, tá certo? Muito bem, mas eu não vou falar da tradição do norte, não. Em outra oportunidade eu vou falar sobre a tradição do norte, tá certo? Vou falar da tradição do sul, que é da onde a gente é baseado. Todo o nosso conhecimento, nossa educação religiosa, seja cristão, né? Judeu, ou quem seja até mesmo pessoas que trabalham com, digamos assim, cientistas da religião, eles é baseado, muitos deles, nesses textos ligados ao sul, ok? Sobre algumas teologias ligadas a Jerusalém, ligado ao sul, tá certo? Então, os 5 livros é o livro de Moisés, segundo a tradição do sul, tá certo? O livro de Moisés, ok? Que é os 5 livros, significa lei, Torá. Então, para a gente ter uma noção melhor, a gente tem que saber o que significa os 5 livros. Chama Torá, ok? Significa lei, tá certo? Muito bem. E então, depois mais à frente, no período do exílio babilônico para cá, não estou falando aqui da data não, tá certo? Eu vou trabalhar com isso sobre data agora não, ok? Então, surgiu depois mais profeta. Depois que o judeu saiu da Babilônia, foi inserido mais profeta, ok? Como Isaías, como Daniel, como Ezequiel, como Jeremias, são profetas que surgiu depois do exílio babilônico para cá, tá certo? Ok? Esses profetas levaram uma esperança messiânica para o povo de Israel, na sua época. Texto e contexto afirma que muitas profecias, né, desses profetas era para o tempo atual de sua época, tá? Porque dentro de um texto, minha gente, existem os verbos. Os verbos, os sujeitos da oração, né? Os pronomes, né, como eu falei, que é os pronomes pessoal, né? Esses pronomes, junto com, podemos dizer assim, com os verbos, eles mostram muito o resultado do texto que é lido, tá certo? Porque dentro de um texto tem um contexto, ok? Tá certo? Então eu tô falando aqui bem resumido para vocês entenderem, tá bom? Em outro vídeo eu vou mostrar um desses livros falando sobre as profecias, tá? Para nós saber com quem foi, a quem foi dirigida as profecias messiânicas, tá? Porque muitas profecias do Antigo Testamento era profetizado para aquela época mesmo. Não tinha nada a ver do futuro atual de nossa época aqui hoje, ok? Era profecias messiânicas dirigidas ao povo de sua época. A esperança messiânica era para o povo de sua época, tá? Acontece que muitas vezes, muitos textos foram modificados, muitos teólogos, muitos pregadores foram modificando e colocando para o tempo de nossa época, alterando o verbo perfeito, algo que já tinha ocorrido em sua época, tá certo? E até modificando também os pronomes também, os pronomes pessoal, coisas que era para o povo daquela época, para eles, né? Ou para vós, conforme o texto ali mostrasse, tá certo? O contexto. E então eles alteraram. Então existe muita alteração, né? De quê? De verbos. E existe muita alteração também de pronomes pessoal para nossa época, artigo e tudo mais, né? E então fugindo da realidade, levando as pessoas a cometer equívoco,
cometer falhas em sua abordagem, em sua teologia, em sua forma de pregar, cometendo, digamos assim, equívoco, né? Cometendo falha, né? Ok? E isso causando nas pessoas um entendimento, digamos assim, desequilibrado, tá certo? Então, então essa é a questão que eu estou falando, tá bom? Em outra oportunidade, eu vou falar dos livros, tá? Quem é os livros, um deles, vou escolher um livro deles para falar do tema, tá certo? Vou escolher qualquer daqueles profetas, eu vou escolher ali, do Taná, tá certo? Para falar de alguma profecia ali, tá? Essas profecias, muitas delas hoje, as pessoas traem ela, que é a profecia que aconteceu naquela época, ok? E as pessoas traem, ok, para o nosso tempo aqui atual, tá bom? E eu quero mostrar que não é bem assim, tá certo? Porque dentro de um texto, nós temos que respeitar o texto e o contexto. Saber a quem foi dirigido aquela profecia, saber em que época ela foi, contexto histórico de sua época, tá? E saber se cumpriu mesmo aquele, e saber também se aquele profeta era realmente um profeta inspirado por Deus, tá certo? Porque esses profetas, como Isaías, Jeremias, são profetas do exílio babilônico para cá, muitos deles, profeta da literatura judaica, tá certo? Ok? Tá certo? Tem muita coisa para a gente falar, tá? Mas a gente vai falando aos poucos, para nós entender sobre essa questão aí, sobre isso aí, tá certo? Quando a gente vai ler um texto, a gente tem que ler o texto e olhar o contexto, porque o contexto é que dá o resultado do texto, daquilo que foi lido, tá certo? Ok? Então, muito obrigado, tá certo? Tenha hoje uma boa tarde para vocês, tá bom? Tudo de bom. Abraço.